Fala família MTO, todos estão bem? Espero que sim. Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você estiver aí nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast MTO e hoje será ainda mais especial, uma gravação incrível, excelente. Então, você tem uma missão e você já sabe qual é, né? Se não sabe, eu vou dizer ela agora. Curte, compartilha com todo mundo, todos os seus grupos, são milhares de grupos que eu sei que você tem. Comenta demais, tudo que for abençoando tua vida, tudo que for chamando tua atenção, vai comentando, porque assim o YouTube entende que é relevante. E nós estamos precisando aí que você nos ajude a compartilhar, nós propagarmos a mensagem que será propagada aqui, e nós temos a certeza que esse tempo aqui será precioso. E eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo, parceiro, irmão, É isso William. aí, é isso aí, meu querido. Boa noite. Boa noite. Boa tarde ou bom dia. Isso aí, cara. Hoje é boa noite, né? Já acabamos de terminar o culto aqui, estamos continuando. Isso mesmo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma edição mega especial. Lembrando que, deixando frisado, Sempre. não é artista, não é do mundo aí, não é TikToker, né? Não é TikToker, mas sim, pessoas que têm muito a agregar com o nosso dia a dia, pessoas que são exemplos de vida. E essa convidada, eu já vou chamá-la, que ela tá de pé, já faz tempo. Terminou o culto, veio pro culto, tá de pé, esperou o carinha do som, que é os midianitas, né? Arrumar tudo aqui, preparar tudo aqui. E agora faço questão de chamar ela que é linda, maravilhosa, mãe dos tesouros. Quem será? Vem pra cá, pastora Hélia. Pastora Hélia, mãe dos tesouros. Os tesouros estão assistindo aí agora. Fica tranquilo, não vamos falar nada de vocês. Mas pode ser que saia alguma coisa. Pastora Hélia, muito boa noite. Uma mãezona. Boa noite, Will. Paz do Senhor. Tia, pastora, boa noite. muito obrigado. Vini, imagina, para mim é uma honra estar aqui. Boa noite. Você que vai nos prestigiar assistindo aí esse podcast, talvez de dia, de noite, de madrugada, enfim. Para mim é um privilégio estar aqui, é uma honra participar dessa mesa. E que mesa, né? Que mesa. Que mesa. Aqui. Para nós também é um privilégio. E a Bíblia tá ali do lado. Olha o tamanho daquela Bíblia. Não tem Bíblia no celular não, né, tia? É não, ali mesmo, não. é aqui na É folha, isso né? aí, Folha. aí. Bom, antes de mais nada, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, uma pessoa que eu conheço há anos. Lembrando que é uma mãezona que quando eu estudava, que já faz muito tempo atrás, eu estudei junto com o Saulinho, não lembro se eu cheguei a estudar com o Lucas, mas tava na mesma escola. Tava na mesma. Era brava. Uma mãe brava, que ama, que cuida, protetora, e que vou falar uma coisa pra senhora. Tem muito a nos ensinar. A sua vida já nos ensina muito. E quem está nos assistindo e que conhece, sabe o quanto. Um orgulho de ter a senhora aqui. A senhora representa aí uma série de mulheres que lutadoras, guerreiras, que levanta cedo, trabalha, que é mãe, que é pai. Meu, que honra receber a senhora aqui hoje. E você não tem ideia a emoção que eu tô. Acredito que o Vini também está. Que quando a gente fala assim que são pessoas que não são conhecidas assim, não é TikToker, não é pessoas assim que, tá pagando pra vir pra cá, não. São pessoas que com a vida vive a palavra de Deus, vive e nos ensina no dia a dia, não é fachada. Quem tá me assistindo sabe. E pra vocês que não conhecem, que tá chegando agora, fica ligadinho que vai ser bênção nas suas vidas. E a primeira pergunta, Bora. Quem é a Hélia Nobre? Isso aí. Quem é isso aí. Quem é essa pessoa? Eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa muito guerreira. Já passei maus bocados na vida. Vivi muita coisa boa, mas também vivi muita coisa ruim.
Sofri bastante em tantas coisas que eu já vivi, né? Em todas as áreas da vida. A gente está aí no mundo, né? Jesus disse isso. Nós teríamos aflições e realmente foram muitas aflições na minha vida, mas eu me considero uma pessoa guerreira e nunca perdi a motivação e nem meus sonhos. Hoje, apesar de tanta coisa que eu vivi, era para eu estar, sabe, desanimada, sem fazer projetos. Tenho vários projetos ainda, tenho vários sonhos ainda para alcançar, para realizar. E tô aí, tô na luta novamente, né? Passei dificuldades enormes e tive... Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, né? Sim. Mas é isso aí, sou guerreira. Eu defino uma palavra, guerreira mesmo, guerreira. Muito bom, muito bom. Enquanto a senhora falava aí, até mesmo enquanto o Ilha ia apresentando e falando do carinho e etc e tal, eu quero chamar aqui a atenção para você, mulher que está assistindo aí. Olha, compartilha com sua amiga, familiares, mulheres, porque eu tenho certeza que esse podcast será, claro, para os homens também, sim, de extrema importância, aprendizado, mas você, mulher, se atente àquilo que Deus tem para falar ao teu coração, porque eu tenho certeza absoluta que com a potência da mulher que está aqui sentada nessa mesa, você pode ser curada, obviamente, pelo poder de Deus. E, tia, prazer, privilégio estar aqui mesmo, a gente está muito feliz de ter a senhora aqui. E o William perguntou quem é Hélia Nobre. Eu acho que é válido nós começarmos bem por aí mesmo, apresentando quem é a senhora, como foi seu início de caminhada, né? Nós sabemos já que, como é dito por aí, o ditado congregacional nasceu num berço evangélico, mas eu tenho a certeza que a senhora teve sua experiência pessoal. Eu acho que é interessante falar um pouco disso, até nós chegarmos nesse atual momento, né? Para a galera também entender do porquê guerreira, né? Então eu acho que é válido. A senhora tem toda a liberdade aqui para falar do que a senhora quiser. Uma das fundadoras até da nossa igreja mesmo, né? Ajudou a construir, né? Literalmente, né? literalmente. Foi servente lá, né? Para poder... não na parte... Mas fez o rango. Na mão de obra. Levou o rango pra galera, né? Ajudei bastante. Então tá desde o início, galera. Desde o início 20 mesmo. anos de ministério, né? Isso aí. E é isso aí. Eu nasci num berço evangélico, tenho 55 anos, né? Nasci e me criei na Assembleia de Deus. Com 14 anos eu vim para São Paulo, vim para passear e não voltei mais, né? Sou do Ceará. E eu vim para cá e aqui eu comecei minha vida, né? Fui 14 anos, trabalhei desde os 14, enfim, casei cedo, fui mãe cedo e tenho 2 filhos, né? O Lucas e o Saulo, que hoje são papais. Tem suas famílias, tenho 4 netos, o Gui, a Mari, a Helene e o Arthur, que eu falo que são as cerejas da minha vida. E passei muita dificuldade, né? Parei de trabalhar na época para ser mãe. Sim. Na totalidade, né? Nunca me arrependi disso. Foram 10 anos da minha vida dedicado a eles, né? Não tinha nada na época, assim, financeiramente falando, tinha pouca coisa, né? Mas foi um tempo bom, né? Um tempo válido, né? Uhum. Até hoje até hoje isso é lembrado, né? Porque quando eles estavam na fase escolar, eu levantava 1 hora mais cedo para fritar pastel para eles comerem antes de ir para a escola. Então eu ia trabalhar com cheiro de pastel. De manhã, pela manhã mesmo? Pela manhã, levantava 1 hora mais cedo, fazia hot dog. Fritava pastel. Isso depois já estava com uns 10, 11 anos que eu já tinha voltado a trabalhar, né? Sim. Mas assim, foi uma vida muito difícil tudo, né? Mas Deus dá vitória em tudo, né? E cristã, só que eu tive a minha experiência mesmo com Cristo foi no ano de 2000. Aquela experiência pessoal. Certo. Onde eu passei um processo muito difícil na minha vida, um processo ruim, muito ruim por sinal. Erros meus, sabe assim... situações minhas que eu procurei e eu fiquei numa situação assim, nessa época não se falava muito em depressão, essa doença que hoje tá muito forte, né? Mas eu tive depressão na época, só que não se falava, não se comentava. E eu fiz daquela época
todo o horário do meu almoço, que nessa época eu trabalhava no Brás, eu ia para a Igreja Universal orar na hora do almoço, né? E eu fiz da oração, nessa época da minha vida, como se fosse um antibiótico, que a cada 3, 4 horas dobrava os meus joelhos, ia no banheiro, sabe, onde eu estava, dava uma viradinha assim, ali eu orava. E foi nessa época que eu sei que eu tive a minha primeira experiência de ter uma vida, um caminhar com Jesus Cristo, né? Sim. Tudo bem que a gente nasce, eu tive uma infância muito disciplinada dentro da igreja. Nessa época não se usava uma menina da minha idade de 11, 12 anos, não se usava uma blusa de alça, uma blusinha sem manga, de jeito nenhum. Uhum. Era saia, era blusa de manga, enfim. Então eu fui dessa época, né? E era cristã, sim, só que, logicamente, a gente vai passando o tempo, você tende a escorregar por muitas coisas na vida, né? E eu tive essa experiência com Cristo através de um erro meu, de uma parte minha errada, que eu fiz errado, mas foi a época que eu sei que eu tive a misericórdia do Senhor na minha vida, e daí em diante eu passei a ser realmente uma cristã, que a palavra do Senhor tinha peso na minha vida, né? O temor Sim. ao Senhor, que a palavra diz que é o princípio de tudo, né? Então, você adquire o temor de Deus numa fase mais madura da tua vida e um caminhar com Ele, né? Então, foi no ano de 2000, foi uma experiência que eu Nesse tive. ano, assim, de 2000, a senhora tinha mais ou menos quantos anos? Tinha, acho que uns 26, 28 anos, por aí. Certo. E aí a senhora tem uma experiência nesses períodos de cultos indo na determinada igreja, né, da Sim. Universal, ou antes? Não, foi nessa época que foi a minha necessidade. Entendi. Então eu não tinha para onde recorrer. O que tinha mais perto para mim era uma igreja universal. Então eu entrei lá e fazia daquele horário de almoço meu um horário, um devocional, para eu poder me libertar daquilo que eu estava vivendo, né? Vontade de tirar a minha vida, sabe? Era uma perturbação dentro de mim que eu não conseguia dormir. Foram experiências terríveis, né? Espirituais falando, né? Espiritualmente falando. Mas foi a partir daí que eu realmente fui liberta. Eu fui liberta, né? Então foi daí em diante que eu tive realmente um peso. A palavra teve um peso na minha vida. Sim. Porque eu acho que hoje a gente está vivendo uma época muito difícil onde as pessoas são cristãs, dizem ser cristãs, mas não tem o peso da palavra dentro de si. É muito superficial. Eu sei porque eu já tive essa fase da minha vida, né? Mas a partir do ano de 2000, 2002, aí a palavra do Senhor realmente passei a ter uma vida, um caminhar com Cristo, né? Sim. Um caminhar com Cristo. Nesses períodos que a senhora começou a sentir, até ter esses pensamentos e tal, e que hoje a senhora consegue identificar como um período de depressão, conversava com alguém sobre, alguma pessoa da igreja? Não, era tudo era retraído, o máximo que você guardado? tinha era uma pessoa que trabalhava mais perto de você, que convivia com você no seu dia, mas assim, falar na íntegra mesmo, porque era uma coisa muito espiritual. Sim, Eram entendi. perturbações que eu não conseguia dormir, né? É tanto que uma vez eu tive uma experiência que eu senti, hoje eu lembro disso, e eu lembro quão forte foi, né? Na época, para mim, eu não valorizei tanto aquilo, mas hoje eu olho e eu vejo que aquilo ali foi muito forte. Eu acordei no meio da noite como se tivesse um dedo, uma mão entrando aqui, e eu senti a dor daquela coisa me perfurando. Nossa. E eu acordei com aquele mal-estar no corpo, como se você tivesse, não sei se você já tiver essa experiência, acredito que não, mas alguém que está nos ouvindo talvez já passou por isso, de você ter um pesadelo assim, e saber que é espiritual, e você acordar tipo paralisado, você não conseguir se mexer, nem se levantar, nem se virar na cama. E eu tive essa experiência, eu sei que aquilo foi espiritual. Eu tive a impressão, hoje eu entendo que é como se sabe, algum demônio, sabe, tentando me sufocar, fazendo até a parte do meu corpo sentir aquele impacto da mão, sabe, assim, me machucando. Então, foi tudo processo de libertação, né? E era muita perturbação, não conseguia dormir, sabe, assim, ter paz, né? Então, foram momentos bem difíceis na minha vida, bem difíceis. E assim, a senhora representa uma grande maioria de mulheres aí que é mãe e pai, né? Trabalha.
E a senhora se vendo numa situação dessa, assim, eu lembro que ano 2000, eu era molecão nessa época, mas se falava muito que o mundo ia acabar, acaba aquela doideira. Sim, sim. Pra senhora passando tudo isso e ainda tendo que trabalhar, tendo que ser mãe, né? Porque trabalha fora, chega em casa, trabalha em casa. Mais uma rotina, né? E tem que cobrança dos filhos que hoje são pais de famílias aí. Que família, né? E graças à senhora que não desistiu numa época dessa, passando por todas essas turbulações, né? Essas correrias do dia a dia, que acho que nessa época ainda era pior, que a senhora não ganhava milhões nessa época, né? E para poder passar por cima de tudo isso, a gente entende que não é fácil, cara. Assim como tem muita gente que tá assistindo aí, que sabe muito bem na pele, que hoje vivencia tudo isso também. Eu lembro que nessa época desse ano, assim, acho que foi quando eu conheci a senhora, né? E eu lembro que a senhora saía, que horas? Olha, teve uma época que nessa época não tinha... Vocês não lembram disso? O Will, acho que sim. Não tinha bilhete único. Então, para eu economizar, para sobrar um pouco mais de dinheiro... Era passe? Era passe. Era passe, de papel. Ó. De papel. Tenho 30 a mais já, pô, lembro. Aí, né, então eu saía de casa 1 hora mais cedo para ir de terminal a terminal de ônibus, porque eu ganhava na época 3 condução para ir, 3 para voltar, e eles me pagavam em dinheiro. Então, para eu economizar, eu ia de terminal em terminal para tomar o ônibus de graça, para sobrar mais dinheiro, para ter uma pizza dentro de casa. Certo. É difícil, né? Para ter uma roupa para os meus filhos. Então, foi uma fase difícil, né? Difícil, né? Então, assim, não tinha o bilhete único, você toma 2, 3 condução, não sei como tá agora, né? Mas não tinha. Então, eu ia, tipo, o terminal daqui, aí Carvalho, né? Até chegar lá na Zona Norte. Perceberam que a vida mudou, né? Não sei como é que tá agora, né? Já deu pra perceber. Não tinha Uber. Não tinha Uber, né? Na verdade... Ainda é, né? Desculpa aí. Mas assim, e nessa época assim do ano 2000, foi a senhora tendo um verdadeiro encontro através das dificuldades. Através das dificuldades. Ganhava, posso falar, né? Tudo, né? Pode falar tudo, óbvio que você pode falar tudo. Eu ganhava, na época, R$500. Pagava 300 de aluguel. Sobrava R$200. Então, é o meu salário atual hoje. Esse aí. Me identifico. Aí, eu tinha o vale-refeição, mas eu levava marmita. E tinha o negócio do terminal de ônibus, que eu economizava um pouquinho mais de dinheiro para sobrar um pouco para a feira, para dar alguma coisa diferente para os meninos, que já eram adolescentes na época, né? Então, foi uma fase ruim, mas assim, nunca faltou. Coisa linda, né? Por isso que eu falo que o Senhor nunca nos abandona. O salmista diz que eu fui, na época ele estava falando, eu fui moço e hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu posso dizer que eu sou prova disso. Já passei fome, não. Passei muitas situações, mas fome não. Nunca faltou a feira do final de semana. Nunca faltou investimento. O maior investimento que eu fiz na vida dos meus filhos, que foi pagar aula de música para eles. Eles estudaram muito tempo na Assembleia de Deus aqui no 15 de novembro. Então, eu compartilhei com o pastor do Saulo, da Igreja Quírios, lá, o pastor Klaus Piragini, tem uns 10 dias aí. Eu compartilhei com ele porque eu vi o Saulo tocando metais na igreja. Então, o Saulo levantou o grupo de metais da igreja Quírios, né, lá na Lapa, e eu chorei quando eu vi o Saulo tocando, porque foi um investimento aonde? Lá atrás, uma semente semeada lá atrás. E eu pagava dos R$500 que eu ganhava, R$25 era para cada um. Então, era R$50 a menos, mas foi um investimento de anos, porque você não se forma em música de um ano para o outro. É anos aí, no mínimo aí 3, 4 anos, precisa sair um profissional, né, nessa área aí. Mas eu acho que foi a maior semente, além do evangelho, que é a palavra do Senhor que foi semeada na vida dos meus filhos, pela minha vida e pela vida da Igreja Casa de Refúgio, que foi a infância e a adolescência deles, eles passaram lá, foi o maior investimento. Hoje eu posso dizer que essa semente foi plantada neles. É tanto que o Lucas é um multiplicador, né? O Lucas é um multiplicador. Lucas Muitos discípulos...
o Lucas já fez na área da música, né? E não só na área da música, né? Geral. Lucas é incrível. Geral, Saulo, você geral. também. Saulo, Marco Churrasco, tá? Saulo, tive a oportunidade de estudar com o Saulo e Saulo era nerd. já né? colei muito no Saulo. O Saulo. Saulo Você tá sabe assistindo aí, já colei muito do Saulo. Eu não conseguia trazer o Saulo pra bagunça. Não. Não, meu, tem que fazer lição, tem que isso, tem Ele que... sempre Meu, foi não, assim. não, minha mãe. Que mãe o quê, Saulo? Vamos lá, meu. Vamos cabular a aula. Não posso. E a senhora é aquela mãe chata, né? Aham. Pode não, Não, lógico que né? não. Vamos ficar até mais tarde na rua? 10 horas, Como senhora. é que era que a senhora gritava? Saulo, Lucas, entra! Já tá Agora, tarde, que agora. horas? 6 horas da tarde. Não, era às 10. Às 10, Mas a senhora se arrepende disso? Não, nunca. E eu acho que eles também não. Eles não. Talvez essa geração de hoje, talvez eu não serviria para ser mãe nessa geração. Criar meus filhos hoje nessa geração. Deus sabe, cada um tem seu tempo, né? Uhum. E essa geração de hoje não aceitaria a criação que eu dei para os meus filhos. De jeito nenhum. Voltando aqui no Saulo, só mais um detalhe. Pode falar. O Saulo é conhecido pelos primos e por todos os amigos dele, só os carrinhos dele tinha luz. Porque ele sempre foi assim. Enquanto o Lucas estava empinando o pipo e jogando bola na rua, o Saulo estava mexendo em toda a frotinha que ele tinha de carrinhos e todos os carrinhos do Saulo piscavam. Tinha as luzinhas que acendia, era fio, era parafuso espalhado na casa inteira. Ele que montava a árvore de Natal. É tanto que hoje ele é engenheiro, né? Engenheiro, Bem sucedido, graças a Deus. Ô tio, uma coisa importante aí que a senhora falou é sobre o evangelho, a semente do evangelho. Todas essas coisas, obviamente, elas são importantes e foram sementes que a senhora plantou na vida deles e que hoje, olhando para eles, é nítido, é visível, a gente vê fruto disso, e outras pessoas também são alcançadas por meio, né, desse fruto. Mas, assim, eu acho também interessante a senhora ressaltar aqui como que foi essa experiência sendo mãe, sendo essa guerreira, trabalhando, dando duro, sendo mãe e pai, né? Mas também sendo aquela que pregava o evangelho para eles. Como que foi essa experiência dentro desse contexto todo? Porque, trazendo para os dias de hoje, existe muita terceirização. Não, meu filho, talvez o fulano da escolinha da igreja vai falar do amor de Deus para ele. O pastor vai falar. E aí o pai e a mãe às vezes ficam meio que, né, por fora disso e tal. Mas eu acho isso interessante porque existem pessoas, existem mães ali que estão ouvindo e é importante. Então, eu louvo a Deus pela a vida da Casa de Refúgio, a Igreja Casa de Refúgio. A geração dos meus filhos, eles tinham a base de escola bíblica, né? Então, eles aproveitaram muito isso. Eu lembro que o pastor Plínio uma vez falou isso para mim. Filha, você é o pastor dos seus filhos. Então, eu corrigia, tinha que orar antes de dormir. Eu lembro que eu levava eles para a igreja ainda pequenos, né? Não, já não eram adolescentes, eram crianças mesmo, você segurar na mão, subir a escada com eles. E eu ajoelhava para orar, e cada um sentado do meu lado. Quando eu levantava da oração, no início do culto, não tinha nenhum do meu lado. Eles vinham para casa para assistir futebol. Aí, logicamente, eu morava em frente à igreja, o que eu fazia? Voltava em casa, só chegava na porta. Vamos. Volta. Bora. Só falava isso. E eles voltavam para a igreja. Quer dizer, se eu tivesse deixado, eles não seriam o que eles são hoje. Entendeu? Então, assim, eles se envolveram muito na obra. Na época. E eu entendo hoje, que a geração, os jovens, se eles não se envolverem na obra, dificilmente eles permanecem. Sim. Estarem inseridos tem que estar inserido na comunidade. Sim. Eles têm que ter, sabe assim, funções dentro da casa do Senhor, dentro do reino, para dar um peso, para segurar eles, entendeu? Para dar peso na vida deles. Sim. Isso não é para os dias de hoje, isso é para a vida. Sim. Então eles eram muito envolvidos, eles iam para vigílias, eles iam para outras igrejas, porque eles tinham um conjuntinho na época, então o pastor Daniel, que montou o conjuntinho dos jovens na época, ele junto com o pastor Júnior, que já era um pouquinho mais velho. A banda, né? Era uma banda era. Sim. Então, assim, puxavam isso, né? Mas eles estavam envolvidos em tudo, escola bíblica, tudo. Tocavam na igreja. Então, isso é
Isso é um divisor de águas. Fundamental. Fundamental. Então, para quem está aí nos assistindo, que tem filhos nessa idade, ocupe os seus filhos dentro da casa do Senhor. Ocupem. Porque se não ocupar, o mundo vai tirá-los, entendeu? Então, eu entendo dessa forma. Com toda a experiência que eu tive de criá-los, né? E é isso. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu me orgulho, né? Eu posso dizer que a maior dádiva que eu tenho na minha vida é eu ver quem são os meus filhos hoje. De tudo que eu vivi, eu posso tirar um resumo total de sofrimento. Teve aquele culto, William, que teve dos adolescentes, que foi um que vieram os pais juntos, né? Ali eu falei algo pro Lucas, que eu falei assim com a minha alma. Eu falo pro Lucas porque o Lucas estava no dia comigo, né? Mas eu já falei isso pro Saulo também. Eu falei, filho, de tudo que deu errado na minha vida, para mim, só olhando para vocês, eu já resumo tudo que deu certo. Então, tudo que deu errado, eu jogo para trás. Porque olhando para vocês, para mim, tudo deu certo na minha vida. Entendeu? Então é isso. O resumo de tudo é o que eu vejo neles hoje, né? E eu vejo eles replicando para os filhos deles, né? Então, é a minha geração. Eu já estou na terceira... Eles são a minha terceira geração, meus netos, né? Sim. E eu já estou vendo na vida dos meus netos. Domingo eu fiz uma foto do Gui de joelhos. Enquanto estava todo mundo sentado, orando em pé, o Gui estava de joelho. Então, para mim, isso é, sabe, é um resumo de tudo. Ele já entendeu, entendeu? Já está batizado. Então, é a minha geração, né? Já são sementes que foram plantadas lá atrás, né? O Guizinho tá até pregando por aí, né? Temos a oportunidade de pregar na escola, né? Sim. Na escola e na Igreja Batista também, no projeto de homens, né? Escolheram ele, né? E é daí pra mais. Daí pra mais, daí pra mais. E legal assim, pastora, que existe maldição que vai passando e existe bênçãos também que vai passando. A gente entende que por mais toda a dificuldade que a senhora teve, a senhora conseguiu reverter isso e não perder o foco. E a senhora vê hoje, enxerga, assim como muitos hoje, às vezes está até pensando em desistir. Tem muita mãe aí que hoje está vivenciando as mesmas coisas que a senhora já vivenciou, que é mais fácil desistir, né? É o caminho mais rápido, né? Desistir do que continuar, que nem a senhora mencionou aí, por mais que foi difícil, porque... Queira ou não, tem coisas que às vezes replicam, né? Para os filhos, né? Eles entendem que tá hábito, tudo bagunçado, eles entendem sim que, tem alguma coisa que não tá normal em casa, então eu vou virar um rebelde. Não, muito pelo contrário. Nossa vida daqui para frente, ela pode alavancar e muito, porque o Senhor tá no controle de todas as coisas. Sim. E a senhora é exemplo vivo disso daí. E assim, pastora, fundamental na nossa igreja. Sim. Né? E a senhora, desde o refúgio, eu queria que a senhora faça essa transição aí, porque faz parte da nossa história, né? Exatamente. E aí a transição tem de uma Hélia que tá ali semanalmente participando de cultos na Universal, entendeu? Ali o que Deus estava falando no seu coração, a cura, a transformação. Em que momento que o refúgio entra, e aí também já linkando, né? Poxa, o Ministério Tabernáculo de Oração. Sim. Então, quando eu vim para cá em 83, o pastor Júnior era pequenininho. Ele tinha acho que uns meses de vida quando eu cheguei aqui. E eu fui do refúgio o tempo inteiro. As minhas idas à Igreja Universal era fora dos horários que tinha trabalhos no refúgio. Nós íamos para a Universal 6 horas da manhã nos cultos matinais, né? E eu, no meu horário de almoço, que eu estava passando aquele processo de libertação, então eu procurei, sabe, correr para onde? Para onde tinha uma igreja aberta. Mais próximo ali, A igreja aberta era universal o dia inteiro, então eu ia para lá orar no horário do meu almoço, clamar, pedir misericórdia a Deus, né? E o refúgio, para mim, foi a minha base, né? A minha base, uma igreja que a maior referência do refúgio é amor. Sabe? Uma igreja que a base dos cristãos de lá é amor. Não tem como não falar isso. Isso já vem de 60 e poucos anos atrás, né? Então, nessa época aí que nós começamos no tabernáculo, foi igual o pastor Daniel comentou aqui. Nós passando por esse momento, o pastor Daniel passando por um momento difícil, né? E
numa conversa de mesa, resolvemos fazer os cultos, né? Na garagem, a garagem deu certo. O pastor já comentou isso, não precisa eu entrar nesses detalhes, mas foi uma conversa de mesa, como nós estamos aqui. Nós falamos sobre Áquila e Priscila, porque foi na casa de Áquila e Priscila que surgiu uma igreja, né? Então, ali era muito comum na época da igreja primitiva, né? As igrejas eram dentro das suas casas, né? E é uma essência, né? Então, a gente começou e a igreja deu certo, né? Mas a senhora imaginava que chegaríamos aonde chegamos? É óbvio, né? Quem imagina, né? Quem pensa assim, tudo bem, hoje em dia a gente vai olhar vários visionários, eu quero chegar em tal lugar, vai estar assim e tal. Mas passava pela cabeça de vocês ali naquele período? Acredito que não, e nem minha, nem na do pastor Júnior, de quem começou, né? E na época, quando eu saí do refúgio, eu conversei com o pastor Plínio, pastor Edivaldo e o pastor Vitor. Fui um por vez, né? E comentei tudo, saí com a bênção deles, né? Inclusive, o pastor Edivaldo falou assim, tá bom, pode ir sim, mas se você quiser voltar, você sabe que você será muito bem-vindo. Eu falei, eu tenho absoluta certeza disso, né? Então, graças a Deus, né? O Senhor sabe de tudo. O Senhor já tinha no coração de Deus esse povo, né? Os planos dele são perfeitos, né? Então, a palavra dele é poderosa, então... Tem alguma experiência da garagem, assim, que a senhora consegue lembrar e fala assim, olha, foi marcante por isso? Ou a gente entendeu ali naquele momento que Deus estava nos direcionando para outro lugar e tal? Sim, porque assim, a gente viu, começou a encher muito. Você não conseguia mais trazer as pessoas para dentro, as pessoas ficavam tudo lá fora. Então, a gente já começou a ver que ali já tinha a mão de Deus. E o que mais a gente se identificava naquilo era a sede que a gente tinha de proclamar o evangelho. Então, partia de nós aquela sede de ver as pessoas sendo alcançadas, né? E hoje, quando eu olho para a Rosinha, a esposa do irmão José, ela é a nossa primeira ovelha do tabernáculo. E olha que maravilha o Senhor fez na vida da Rosinha, do irmão José. A família que eles construíram, né? E foi a partir daí. Então, você acha que no coração de Deus não já via tudo isso? A Rosinha curada de AIDS, o irmão José que era, sabe, visto como louco, uma pessoa que a sociedade não acreditava mais, um homem, sabe, um homem perigoso. E o Senhor foi lá e tirou ele dessa vida, ainda deu uma família para ele e de bênção ainda deu 2 filhos para eles, 2 cuidarem, né? Então, isso já estava no coração do Senhor. Tudo isso acontecendo foi também resposta para vocês, né? De que, olha... E eu lembro o dia que a Rosinha foi curada. Eu lembro no domingo de manhã, porque a gente fez uma oração naquele dia e a oração... Ainda era na garagem? Não, mas já era aqui na Maximiliano Brandão, já né? Tinha mudado. Mas foi bem rápido, assim, foi um processo... Teve o primeiro culto, passou acho que um ano, mais ou menos, a Rosinha já alcançou a cura dela. Então, assim, e eu lembro desse dia, porque aquela oração daquele domingo de manhã foi diferente. E eu não sabia do problema dela. Quem sabia era a esposa do pastor Daniel, a minha irmã, a Martinha. Só que eu não sabia, mas eu vi que naquele dia tinha alguma coisa diferente. Porque foi feita uma oração de cura e imposição de mão na vida dela, através da vida do irmão Raimundo. E ali eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? E depois de meses eu fiquei sabendo da cura dela. Meu Deus, coisa linda, né? Demais. Coisa linda. E hoje eu vejo a família que eles construíram. Só Deus pode fazer isso. Faz o homem solitário, diz o Salmo 113. O Senhor faz o homem solitário habitar em família. Irmão José era um homem solitário. E faz da mulher estéril mãe de filhos. Uma pessoa que tem o vírus HIV não pode ser mãe. Ela corre um risco muito grande se ela for mãe. Nessa época, então, há 20 anos atrás, hoje tem muito mais recurso, né? Tem muito mais remédio, muito mais coisas para amenizar o vírus, né? Mas nessa época não, então estava lá atrás ainda, né? E hoje eu vejo quantas coisas maravilhosas Deus já tem feito, né? Sim, e para vocês foi difícil, porque nunca tinham liderado uma igreja antes, a né? gente não sabia de nada, a gente fazia tudo. Nós cantávamos, nós limpava a igreja, nós recebia as pessoas, nós colocava água no bebedouro, trocava, era tudo. Inclusive, na época, a gente eu, a Sheilinha e a Martinha, fomos muito discriminadas por pessoas religiosas, né? Que passaram a congregar com a gente e, tipo, apontar, tem que tirar essas mulheres do altar. Mas não tinha quem fizesse. Então, se tirasse a gente do altar, não tinha quem fizesse, né? Então, porque a gente era o faz tudo, né? E Deus uma vez trouxe um irmão lá de Guarulhos para falar para mim diretamente. Eu tenho uma grande obra na tua vida.
Estão tentando tirar você do altar. Estão tentando tirar, de alguma forma, tirar você do teu propósito, mas não vão conseguir, não. E não vão conseguir, nunca ninguém vai conseguir tirar alguém do propósito do Senhor, né? Eu saio do propósito do Senhor se eu quiser, eu tomo a decisão de sair. Mas ninguém tem o poder de nos tirar do propósito, né? O propósito do Senhor é mais forte na nossa vida, né? Sim. E é isso. E daí, então, nasce o Ministério Tabernáculo de Oração, a senhora dentro. E sabe qual que é o mais interessante? A senhora é uma mãezona. Eu falo isso com segurança. Eu falo isso com segurança e com experiência própria. A senhora sai com aquela mãe protetora, aquela mãe que ama, aquela mãe que se importa, aquela mãe que ora, sabe? Aquela mãe que cuida. E, de repente, o Senhor te entrega mais filhos. E mais filhos. De repente, a senhora chega no tabernáculo de oração. E quem conhece sabe. A senhora entra aqui na igreja já vivenciando isso, até no próprio refúgio mesmo. E a senhora vem com esse amor com todos. Sim. Que eu conheço a senhora de... Você se preocupa com todo mundo. Manda mensagem, pergunta, se importa, vai, pergunta e fala. E isso. E... Assim, não só comigo, tá? Não só comigo, com várias pessoas. Esse amor que o Senhor colocou no seu coração, você sente e arde a cada dia que passa e você se importa com outras pessoas também. Ao ponto de você levantar na madrugada para orar por outras pessoas, que eu sei. Já fiquei sabendo disso daí. Já fiquei sabendo. De você pegar uma dificuldade de uma outra pessoa, sofrer, cara. Às vezes tem irmão que tá passando por dificuldade e a gente dorme. Sim. O pastor levanta na madrugada para orar por pessoas, que eu já fiquei sabendo disso daí. E assim, qual que é a sensação, pastora? Qual que é, sabe, o que arde no seu coração, assim? Porque a senhora tá bem, já tá fazendo o seu papel, Deus cuida. Mas da senhora ficar incomodada, fala um pouquinho pra gente. Eu acho isso aí não é nosso, né, William? Não vem da gente, né? Esse sentimento aí não vem da gente, vem do Espírito, né? É um fruto do Espírito, né? E eu falo assim, eu preservo amizades minhas de 30, 40 anos. Eu tenho contato, eu saio. Quando eu vejo que a pessoa está distante, eu vou buscar. E trazendo isso ainda mais para o reino, que eu vejo a necessidade de cada um. Hoje, aonde eu estou, se eu estou numa fila, se eu estou, sabe, em qualquer lugar, eu falo do que aconteceu comigo. Porque as pessoas estão desanimando por muito pouco. As pessoas estão abatidas e desanimadas por mínimo que seja na vida. Então, quando eu conto a minha história, um pouco do que Deus já fez na minha vida, eu sei que eu estou ali fortalecendo mais uma vida, né? Igual eu tive uma experiência sexta-feira agora, que eu estava trabalhando normal no meu trabalho e comecei a conversar com uma gerente de uma loja lá em Taboão da Serra. Quando eu comecei a conversar com essa menina, as lágrimas dela descendo. Porque ela tá com um primo dela na mesma situação do que eu já passei na minha saúde, né? E eu falando para ela, olha para mim, fala para ele que você tá diante de uma pessoa que viveu isso também. E fala para ele como eu estou, olha o que Deus fez na minha vida. E a lágrima dela descendo. Então eu acho a importância disso. E falando e trazendo aqui para o reino espiritual, para a igreja, como você não se importar com as pessoas que você sabe que dependem de você? Depende de uma palavra, depende de um carinho, sabe? Pessoas que vivem até coisas que você também já viveu, porque eu tenho experiência de vida, né? E também está passando por coisas, situações que eu já passei. Então, eu posso acrescentar, entendeu? Dá para acrescentar na vida dessas pessoas, né? E falando de oração, a oração é obrigação. É obrigação do É cristão. obrigação. Hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa que é minha vizinha, a Rosângela. Eu falei, Rosângela, eu estou orando por você, noite e dia. Porque eu sei que ela está vivendo um momento difícil. Eu falo, Senhor, renova as forças dela. Faça ela acreditar naquilo que eu acreditei. Dá essa visão para ela de sentar na cadeira de crer no Senhor. Porque tem momento na vida da gente que você vai passar pelo funil, que não é só falar não. Você vai sentar na cadeira de crer. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Vou chegar lá, pastor. Porque, ó, o cristão, tem muita gente que está assistindo aí. E, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe a situação assim, ó, eu vou orar por você. E
Nem ora. Nem hora, é verdade. É. Só fala, né? É. E ainda fica pensando assim, só não falar do que eu vou orar, o senhor já tá carregado. Isso daí já sabe. Já sabe. desencargo de consciência, né? E se acontecer, tava no... Deus já sabia que ia acontecer, né? Pensa isso. E existiu se importar. E, nossa, eu falei isso daí pro pastor Daniel. Cara, eu passei por uma libertação, assim, muito grande na minha vida. E a senhora tem uma participação muito grande. Eu fui te ver, você tava desenganado. Meu, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Ó, hein? tem que Eu colocar o fiquei William aqui, tá? É verdade, tem que botar Eu ele fiquei- sentado aí. Eu vou fiquei sentar aí e ele internado. vai sentar aqui. Eu fiquei internado 33 dias. Acho que a pastora ela foi me ver 25 dias. Eu fui Né? bastante. E assim, toda hora eu olhava assim, eu falava assim, minha pastora Hélia. Tá aqui de novo? Porque assim, Trabalha aqui de a enfermeira? senhora eu tenho uma consideração como uma mãe. Porque a senhora já puxa minha orelha desde a época lá do sol lá, né? E a senhora, mesmo sabendo quem eu era, não falava que eu era uma má companhia. Por mais que eu era uma má companhia pro Saulo, ela ainda falava assim que hoje eu ia ser luz, né? E, meu, incrível. E assim, da senhora ir visitar, orar, proclamar, meu, dobrar o joelho, interceder, não só eu que vivenciou isso, teve acho que uma amiga da senhora que trabalhava também, que passou por uma situação também complicada, de hospital também, da senhora, meu, fazer a igreja clamar e tal, e assim, diversas pessoas, e a senhora sempre orar, aí de repente a senhora tem que sentar no lugar de agora crer. Fala um pouco pra gente, pastora, dessa experiência. Quase morreu, né? Quase. Sou considerada hoje pela medicina, pela área neurológica, né, que é o neurocirurgião, pelo psiquiatra e pelo otorrino, que cuida da minha parte, olfato, enfim. Como um milagre. Hoje eu sou reconhecida como um milagre. E assim, uma experiência, nunca imaginei na minha vida passar por isso, nunca, porque eu sempre me cuidei e sempre tive uma saúde boa, né, apesar de trabalhar muito, mas eu sempre me cuidei. E um belo dia dormi. A maior lição, já de antemão aqui, a maior lição que eu tiro de tudo isso é que a vida da gente muda muito rápido. Sim. Tanto para bom como para ruim. Então, essa é a maior lição. A segunda maior lição que eu tiro de tudo isso, Deus não nos abandona. Eu falo isso hoje, mas com absoluta certeza. Deus não nos abandona. Por mais que a gente pense que ele nos abandona, porque vem os sentimentos que você se sente abandonado, mas ele não nos abandona. Então, eu dormi no dia 30 de janeiro de 2021 super bem. E no dia 31 de janeiro de 2021, eu vomitei aqui dentro da igreja, tive um vômito involuntário. Tem um vídeo aí no YouTube de 20 minutinhos que tem 15 mil visualizações, que conta um pouquinho do meu testemunho, né? Quando eu voltei no culto presencial. E eu mando para todo mundo mesmo, divulguem também, falo, encaminha, porque isso aqui é a minha história. E vomitei. Aí a minha nora, Thaís, foi comigo no banheiro, me levou para casa. Aquele dia do vômito eu passei muito mal. Eu perdi as forças, eu não assimilava o ambiente que eu estava dentro da minha casa, mas não ouvia as vozes, tudo, mas não assimilava. Antes disso não tinha acontecido Nada, nunca senti dor de cabeça, nunca tive nada. Lembrando que a senhora sempre se alimentou bem, né? Não comia besteira. Não, sempre fui muito criteriosa com a alimentação, tive a prática de exercício físico na minha vida de 10 anos já. Desde lá de trás já praticava exercício físico, né? Fazia academia. Então não tinha motivo para estar ruim. Fazia exames quase sempre anual, né? Exames normais que todo mundo faz. Então não foi porque eu não cuidei da minha saúde, não. Foi porque eu teria que passar por isso de qualquer jeito, né? Então nesse dia que eu vomitei, eu passei mal. Então eu falava embolado, ninguém entendia o que eu falava. Eu não tinha força, o ambiente, sabe, rodava tonta. Então, passei o domingo inteiro assim, inclusive o Saulo saiu da casa dele, veio também saber, porque eu tinha passado mal, né? No outro dia, cedinho, eu fui no Hospital Nipo. O médico me deu remédio para vômito e me mandou embora, tipo, é uma virose, alguma coisa assim, né? Só que acendeu uma luz dentro de mim. Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Em 2020, mais ou menos no mês de outubro, não lembro, outubro, novembro, eu tive uma visão aqui dentro da igreja. Poucas pessoas sabem disso. No meu testemunho, no vídeo que está gravado, eu falo sobre isso.
O corredor da igreja, eu vi um homem andando no corredor da igreja, ele usava roupas compridas, eu não vi o rosto dele. Mas ele tinha deitado no braço dele uma ovelhinha, ovelha animal, desmaiada, aqui no braço esquerdo dele. Eu via, ele andava o corredor inteiro, só que aquele corredor não sumia na minha visão. E era na hora do louvor, do Ministério de Louvor. Eu não entendi, abri e fechava o olho, eu via a mesma cena. Não entendi nada. Esqueci, isso 3, 4 meses antes de eu passar mal. Na segunda-feira que eu fui no Nipo, que o médico mandou vir embora, acendeu uma luz dentro de mim. Investiga. Tem alguma coisa errada, esse vômito não foi normal. Aí eu esperei o Lucas chegar do serviço, o Lucas me levou no hospital lá em São Caetano, Hospital Novo, Hospital São Luís. E lá a médica que me atendeu, ela fez uma tomo do corpo, só que não tinha nada no meu corpo, não deu nada, né? Vi os exames de sangue que eu tinha feito, não deu nada. Ela falou assim, para desencargo, mas você tá bem, eu tô vendo que você tá bem, mas para desencargo eu vou te encaminhar para um otorrino e para um neuro. Pode ser uma labirintite e o neuro para você ver o restante, né? Sim. Aí eu estava com atestado de 2 dias, na terça eu já consegui um encaixe no otorrino e na quarta eu já consegui um encaixe no neuro. Quando eu fui para o neuro na quarta-feira, quando eu falei o que eu senti, o médico já dali já viu que tinha alguma coisa errada comigo. Nossa. Então ali ele já me prescreveu uma tomo da cabeça com contraste e pediu, e já me deu um atestado de 15 dias, já me afastou. Então ele falou, de hoje em diante você fique inércia. Deite, não faça nada. E agilize esse exame, porque pode ser que tenha alguma coisa errada com você. E aí foi, né? E eu fiz o exame, realmente, agilizei dentro do convênio, laboratório, tudo, né? E fiz em 10 dias a tomo da cabeça. Quando eu vi o resultado com a Thaís, pela internet, pelo o site do laboratório. Eu vi que tinha 2 aneurismas cerebral. O que é o aneurisma? É uma deformação na parede da artéria. Conforme o sangue bomba, ela vai afrouxando, é um afrouxamento, e criando uma bolha. Então, do lado direito tem um, que é grande, e do lado esquerdo tem um pequenininho, na carótida, na parte interna da carótida. E ele, quando ele viu aquele resultado do exame, eu tinha visto na sexta, a Thaís ficou apavorada, mas eu falei pra Thaís assim, ai Thaís, eu nem vou me preocupar com isso, porque na segunda eu tinha retorno com ele. Quando eu sentei com ele, que ele começou a me explicar a situação, ele falou assim, olha, alguma coisa já aconteceu com você, possivelmente já teve um rompimento. Então, eu já vou te encaminhar para o INSS, nós já vamos tratar, já me explicou da cirurgia, que eu teria que fazer cirurgia aberta, por quê? Porque não dava para fazer embolização pela virilha, porque onde estava a bolha de sangue, a parte aqui da artéria para a bolha era muito larga, a embolização não segurava. Então, ele falou, como aqui é muito largo, vai ter que clipar mesmo, então vai ter que ser cirurgia aberta. Quando eu recebi aquele diagnóstico, ele falou assim, a partir de hoje você não sente rápido, não levante rápido, não deite rápido, não baixe a cabeça, não espirre, não tussa, não suba escada, tem que monitorar você 24 horas por dia. Se você sentir uma pontada, tá aqui meu telefone, da minha secretária, qualquer situação anormal, um vômito, uma pontada na cabeça, uma tontura, corram com você. Entre pelo PS do pronto-socorro e me liguem a qualquer horário do dia ou da noite. E assim foi a minha rotina. 3 meses eu esperei pela cirurgia, porque o convênio não liberava. Liberava parte do material e não liberava a outra parte, né? Aí, entrando aqui na visão. Quando eu peguei o resultado do exame, que eu voltei do médico com esse diagnóstico, você está com uma bomba relógio dentro da tua cabeça e a qualquer momento pode estourar. Continuar sangrando, porque eu acho que já sangrou, foi o diagnóstico que ele me deu. E você tem que ir, vamos ver o que a gente consegue fazer por você, né? Quando eu cheguei na minha casa, numa sexta-feira à noite, eu só tomei um banho, dormi, no outro dia eu levantei conscientemente, 6 horas da manhã, aí eu fui para a oração. Ali foi aquela oração de desespero. Eu clamei ao Senhor, mas eu nunca questionei a Deus o porquê aquilo estava acontecendo comigo. Eu só falava, Senhor, se eu estou passando por isso, o Senhor sabe por que tudo isso aconteceu comigo. A minha vida de hoje em diante eu deposito em tuas mãos. Aí eu resolvi sentar na cadeira. Por quê? Porque quando você pega o Salmo 23 para falar para alguém, é muito fácil. O Senhor é o meu pastor
E porque ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É muito fácil. Agora senta na cadeira de crer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu estava no vale. Isso na sexta-noite. Sábado de manhã eu fiz aquela oração. Senhor, de hoje em diante, a minha vida está literalmente nas tuas mãos. Se eu já vivia nas tuas mãos, agora eu tenho que... Pronto, Senhor. Faça por mim aquilo que o Senhor quiser fazer. Agora eu tenho que deitar nos seus braços, né? E isso na sábado de manhã. À tarde, a minha irmã veio na minha casa, a pastora Conceição. Quando nós estávamos na mesa conversando sobre isso, eu lembrei da visão. Da visão. Falei, Consa, a visão. Aí eu me desmanchei. Primeira vez que a senhora tinha lembrado. Eu tinha esquecido completamente. Aí eu me desmanchei no choro. Por quê? Porque eu falei, eu entendi. Naquele momento o Senhor me mostrou. Aquele homem é Cristo e aquela ovelha literalmente sou eu que vou ser carregada por ele. E na minha vida não teve outra forma de eu ter passado por tudo isso se não fosse no braço de Jesus. De Jesus. Aí foi sabe, uma etapa enorme de exames. Fiz exames pela virilha, que era um catete, para colher imagens do cérebro ampliada, né? Das artérias. Até o dia daquele primeiro exame que eu fiz pela virilha, eu acreditava que eu ia ser curada. Eu cria. Cria uma fé louca. Eu acredito ainda. Eu acredito que os aneurismas podem sumir daqui, os clipes vão sumir junto. Porque tem um clipe desse lado e 2 desse, né? Aqui é cheio de... Eu falo que é os parafusos, né? Onde foi cortado. Então, assim, eu creio em tudo isso. Eu creio em tudo isso, entendeu? Mas até aquele dia, aí quando eu estava deitada na mesa, que o médico começou a ver, porque o neurocirurgião precisava desse exame para ir para a sala de cirurgia, para a mesa de cirurgia comigo, né? E o médico que estava fazendo, outro neuro que estava fazendo esse exame, ele falou assim, os aneurismas estão aqui mesmo. Porque uma toma, uma ressonância, fala, mas não fala a medida certinho, né? Esse mesmo é o mapa mesmo, né? Que é a angiografia cerebral. Aí, dali em diante, eu falei, Senhor, o Senhor não me curou. Eu vou ter que passar pela cirurgia aberta, né? Que era o meu medo, né? Meu medo. E no dia 28 de abril, eu tive a última consulta com a minha família, junto no médico, né? E o médico me deu todas as sequelas que eu poderia ter. Então, ele falou assim, olha, daqui para frente, ela vai passar por tudo isso, a gente prevê, eu quero fazer o melhor por ela, mas possivelmente ela vai ter alguma sequela. Então, ela pode não andar, ela pode não enxergar, ela pode não ter mais força nas mãos, ela pode perder o equilíbrio do corpo. São possíveis sequelas que ela tenha por um período de tempo ou para a vida. E eu fui para a cirurgia consciente disso, né? É tanto que uma semana antes eu fiz uma agenda e deixei tudo anotado. Tudo que é meu, tudo que era meu, mandei foto pro Lucas. Filho, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. Isso aqui é as coisas do tio Eudo. Porque eu não sabia se eu ia sair daquela mesa de cirurgia, né? Quando eu lembro disso hoje, eu falo, meu Deus, o que eu vivi, né? Mas eu sei que eu não estava sozinha, eu não, sabe? E não foi só isso não, foi muita coisa junto, né? Muita coisa. E é isso, e eu tô aqui. Passei pela cirurgia dia 4 de maio de 2021, cirurgia aberta dos 2 lados da cabeça, aqui. Tá até meio fundinho aqui nas laterais. Tô tratando ainda, tem algumas... Perdi o olfato, né? Devido à cirurgia. Tem uma tontura que agora virou uma sequela na minha vida, né? Mas assim, o que eu posso dizer de tudo isso? Eu tenho vida. Todo mundo que me pergunta hoje, eu tenho sabe assim, um status. Vamos falar de um status. Meu status diário. No trabalho, qualquer pessoa, oi, tudo bem? Você tá bem? Tô, claro. Eu tô viva. Era para eu ter morrido. Essa é a minha fala. Sim. Pode ser pro diretor da minha empresa. Eu tô viva, eu tô bem. Quem era para ter morrido, né?
Inclusive, em outubro de 2021, o meu médico teve uma conversa olhando nos meus olhos. Aí ele falou, olha, Elia, toda vez que a gente vai para uma cirurgia de alta complexidade igual foi a tua, a gente teme muito, né? Eu, como profissional, eu temo. Mas hoje eu posso olhar para você e posso dizer que você foi uma das melhores cirurgias que Deus me proporcionou para eu fazer. Respondi para ele, doutor, o senhor foi apenas as luvas da mão de Deus na minha vida, porque eu sei que foi a mão dele sobre mim, usando as tuas, né? Então, assim, é maravilhoso. E assim, quando eu estava ainda na UTI, quando eu voltei da anestesia, eu sabia que eu poderia ficar cega. Eu não sabia disso lá do dia 28, eu operei dia 4, né? Então, eu já fui procurando alguma coisa fixa para eu olhar, para eu ver se eu estava enxergando, porque os aneurismas estão atrás dos olhos, né? E eu já vi ali os aparelhos ligados em mim, porque eu estava na UTI. Quando eu vi as letrinhas, aquilo foi uma emoção muito grande, eu chorei. Aí, em seguida, o médico entrou e ele foi testar meus sinais vitais, né? Então, ele falou assim, vamos dar uma olhadinha como que a Elia está, vamos ver as mãos dela, se ela está com força nas mãos, nas pernas, se está tudo bem com você. Aí, ele foi começando a testar, né? Quando ele segurou minha mão, eu dei um aperto tão grande na mão dele, que eu acho que ele até assustou, né? Aí, ele colocou a mão dele, o meu pé em cima da mão dele, que era para eu dar uma forçada para ver se eu estava com força nas pernas, né? Eu dei assim como se eu estivesse freando um carro. Né? E ele deu umas... você tá bem, você tá muito bem. Então, tive alta da UTI antes do previsto. Fui pra enfermaria, já me levantei. Aí, quando outro neuro foi me ver na enfermaria, já que eu já estava no quarto, ele falou, vamos ver como que essa paciente está. Quando eu falei para ele, não, doutor, eu já fui no banheiro, já andei tudo isso aqui. Então, quer dizer, coisa que eles não esperavam, eu já estava à frente do que eles estavam esperando. Sim, né? sim. Então, eu posso dizer que Sim. não tem outra explicação, né? O Senhor esteve comigo, Ele está comigo, e não foi só isso, não. Foram tantas coisas que eu vivi após isso, né? Literalmente sendo carregada no colo. Sendo carregada, né? O Senhor mostra, né? Essa da visão lá. É difícil. É difícil ter essa parte. Porque quando eu fiquei internado também, é fácil falar para alguém crer, mas para a gente crer e acreditar, depois que a gente passa, a nossa fé aumenta. Desafio, né? É um desafio. A nossa fé aumenta, a gente fala com mais propriedade. Assim como a sua vida, pastora, tem sido difícil e a senhora consegue impulsionar muitas pessoas. Impulsionar em qual modo? O Senhor, Ele vive, o Senhor, Ele reina, o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque Ele fez na minha vida. Sou mãe, sou pai, Ele me deu uma família linda, subeducar meus filhos, mesmo com toda a dificuldade, limitações que tinha. Sei passar com muito, sei viver com pouco, mas em todo tempo o Senhor é bom. E sei que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E isso a gente vê na vida da senhora e vê, assim, incrivelmente. Minha família te ama. Minha família te ama e sabe o cuidado que você tem. O cuidado que você tem de ser essa mãezona. E hoje em dia, tendo essa segunda chance, né? A senhora achava, chegar ao ponto de você anotar tudo lá, tirar a foto, mandar, ali eu não vou, né? Não chegou a senhora ainda. Tem muita pessoa para senhora orar ainda. Tem muita pessoa para senhora orar ainda. Tem muita pessoa para senhora visitar ainda. A vida não para, a vida continua. E eu queria que você desse alguma mensagem aí para alguma pessoa que está passando por algum momento assim difícil também. Uma palavra que você pode passar para eles, até de encorajamento. Exatamente. Porque, assim, esse podcast, além de ter uma coisa bem descontraída, eu acredito que uma palavra que a pessoa escuta aqui, coloca em prática, pode virar uma chave na vida da pessoa. Porque é mais fácil a pessoa desistir de tudo, né? Sepultar tudo ali e, não tem mais jeito. E outra coisa é você, o Senhor tá me carregando no colo. O Senhor tá no controle. Eu devo confiar e acreditar. Então eu queria que você desse uma palavra aí para as pessoas que estão assistindo, mulheres como a senhora, que estão vivendo por momentos difíceis agora, né? Então, tudo que a gente vive na vida
é suportável. Você passa por um desemprego, por um divórcio, você passa por qualquer situação familiar, mas quando mexe na tua saúde, acho que o bem maior que um ser humano pode ter abaixo da salvação é você ser saudável. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida passar por alguma situação na minha saúde. Mas como Jó disse, aquilo que eu mais temi me aconteceu. Jó falou isso. Então, assim, quem sou eu para falar de Jó? Nada. O que eu sofri nem se compara ao que Jó viveu, né? Mas é isso mesmo. A palavra do Senhor nos diz o apóstolo Paulo diz, numa das cartas para a igreja de Coríntios, que as nossas provações, aquilo que nós estamos vivendo, vai servir hoje para a nossa vida como consolo. Quando você passar por tudo aquilo, servirá para você consolar outras pessoas, entendeu? Então, assim, hoje, logicamente, você sai de um processo desse muito mais forte. Muito mais forte. E para você viver o propósito do Senhor, você precisa passar pelos processos. Ninguém vai estar lá, vivendo algo extraordinário de Deus sem passar pelo vale. Uhum. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é Deus dos vales e é Deus dos montes. A gente só quer estar lá em cima, né? Ninguém quer estar no vale. Mas assim como Jesus passou pelo deserto e os anjos vieram para suprir Jesus, para cuidar de Jesus, para estar ali, assim é na nossa vida também. Então, talvez esse podcast aqui, essa mesa, vai alcançar muitas pessoas e talvez a pessoa esteja assim, vivendo uma situação na vida onde você fala, não acabou não. Não acabou não. Você não tem dimensão do que Deus pode fazer através da sua vida, a sua história, na vida de outras pessoas. O mais importante de tudo é como você vai passar. Uma coisa, a maior garantia que eu tenho de tudo, o que eu vivi na minha vida, porque não foi só o processo da doença. Depois da cura que eu estou tratada, eu tive vários processos na minha vida de crise de insônia. Eu fiquei meses sem dormir. Meses, sabe o que é você ficar meses sem dormir? Transtorno de sono, eu não conseguia dormir por conta da cirurgia. Uhum. E tudo que os médicos dizem para mim hoje, tudo que eu sinto, tá tudo dentro do quadro. O psiquiatra me deu uma explicação. Ele falou que dentro do nosso crânio existe uma película ali, uma coisinha muito sensível. Por isso que todo mundo que bate a cabeça é necessário fazer um exame, né, da cabeça, para ver se aquela película, aquela coisa não foi atingida. Por quê? Porque ele traz um transtorno na vida da pessoa. No meu caso, ela foi serrada, ela foi cortada, então ela foi esfarelada. Sim. Eu tenho até 4 anos para melhorar de muita coisa que eu sinto ainda hoje, né? Então, assim, tem um tempo, e ele sempre falou para mim, tenha paciência com você mesma. Porque muitas vezes a gente não quer ter paciência, a gente tem paciência muitas vezes com as pessoas, sim, mas muitas vezes a gente não tem paciência com a gente, né? Então, assim, mas vai passar. As provações da nossa vida, elas passam. As coisas ruins não duram para sempre. Tende a passar, mas tem a forma de como você passar, que é onde faz toda a diferença. Eu cheguei a momentos da minha vida, quem passasse perto da minha casa ia falar, tem alguém gritando. Era a minha forma de eu sobreviver. Aquilo que eu estava vivendo, clamando, orando, buscando ao Senhor em gritos. Porque se eu não gritasse, eu não ia me sentir melhor. Uhum. Precisava eu gritar? Não, porque o Senhor não é surdo, né? Mas era a minha forma de eu falar, Senhor, eu preciso de Ti. Então, o conselho que eu dou para quem estiver nos assistindo agora e quem vai nos assistir, se estiver passando alguma situação na vida, corra para os pés de Jesus. Meu Deus. Sem Ele, você não vai conseguir. Não vai. É impossível. É impossível nós passarmos por um processo na nossa vida onde a gente está dependente de Deus sozinhos. Hoje eu fico olhando para as pessoas e imaginando como que as pessoas conseguem viver sem Deus. Como o ser humano consegue viver sem ter essa esperança de esperançar, de acreditar que a nossa vida está na mão do Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Exatamente isso. Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Então, assim, tudo na nossa vida, tudo que a gente estiver passando de ruim vai passar. Acredite, vai passar. Mas você precisa estar firme nos pés do Senhor.
Eu disse, não vai conseguir. Vai ser mais difícil. Pode até conseguir, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. muito Por quê? mais. Porque Jesus falou que a paz que excede a todo entendimento está nele. Então, para eu ter paz em meio a um processo difícil na minha vida, eu preciso ter essa paz em Cristo. Uhum. E ele prometeu que ele não nos deixaria só. Ele falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo é o nosso maior amigo, é conselheiro, é o nosso consolador, né? Enquanto nós estamos achando que aquilo é bom para nós, ele está gemendo diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, por causa da minha história e da nossa história. Então, assim, tem que ir para os pés de Jesus. Sim, Quem perfeito, tia. Quem estiver nos assistindo, ó, estiver passando algum aí, vou falar um perrengue na tua vida, corra para os pés do Senhor. Aproveite que a porta ainda está aberta, né? Porque vai ter um momento que o mundo não vai ter mais isso, né? É isso. Meu Deus, a senhora falando aí, a gente teve o privilégio de também em outra mesa, e eu me lembrei aqui agora de uma história bíblica que eu amo muito e me identifico muito, e a gente vai ver, a senhora mesmo trouxe pregando aqui, falando sobre Lázaro, a ressurreição dele, mas quando a gente vai olhar para as irmãs dele, a gente vê uma delas que em todo momento está ali, aos pés dele. E aí a gente encontra, a gente até conversou sobre isso, né? E a senhora falando aqui, isso é tão forte porque no momento onde Maria, ela perde o seu irmão, ela perdeu. O texto bíblico fala que ele adoeceu e morreu. Essa é a verdade. E aí ela, nesse período de tristeza, de dor, de luto, ali poxa, eu tô passando por uma dificuldade. Quando Jesus chega, aonde ela tá? Aos pés dele. Os pés dele. É o lugar mais seguro da terra. É o lugar mais alto. Exatamente. Mais alto. E aí a senhora falando, por exemplo, dos seus filhos lá atrás, de todo o esforço, de todo a semente plantada, óbvio, teve escola de música, teve sim alimento, teve sim, eu proporcionei isso, etc., mas eu os coloquei aos pés de Jesus. Isso fica muito claro. E aí quando a gente vai para continuar a história, depois da ressurreição, Jesus marca um almoço, mesa, né? uma mesa. Aí tá lá Lázaro ressurreto, Sentado tá lá com as irmãs. sentado com as irmãs, e o texto bíblico enfatiza. Lázaro tá lá, alguns irmãos também estão na mesa, mas Maria tá onde? Aos pés de Jesus. Foi quando ela ungiu, né? Morreu, tá aos pés de Jesus. Dor, luto, aos pés de Jesus. No momento de alegria, aos pés de Jesus. Isso é muito forte, isso é poderoso demais. E a gente ouvindo a senhora aqui nos edifica muito e tenho plena certeza que quem está nos ouvindo também sai, né? Pelo menos nós saímos aqui diferentes, edificados. Exatamente, exatamente. É assim, é uma pena o podcast tá chegando ao final, mas a gente poderia fazer que nem série, né? Exatamente, Se a gente exatamente. ficasse aqui Sim. a noite toda aqui, pastor, eu acho que renderia aí umas 5, 6 capítulos e ainda resumido. E é assim, vou me despedindo aqui da senhora, pastora, acreditando aqui que esse conteúdo vai chegar em muitas pessoas. Amém. Que tem a história semelhante, parecida, e que pessoas que já desistiram de buscar, porque não vê saída. E a senhora está aqui com essa experiência sobrenatural do todo e ainda dizendo que vale a pena. Falando assim, tá bem, tô viva. Tô viva. Tá Essa bem, é tô minha viva. fala. Às vezes eu tô trabalhando, aí eu chamo alguém lá para perguntar alguma coisa no Zoom, né, da empresa. Tem até um que me batizou como tia, né? Tá bem, tia, hoje? Eu falei, tô ótima, eu tô no lucro, eu tô viva, entendeu? Então é isso, a gente tá vivo, enquanto, mesmo que a gente esteja, eu tive diagnóstico de morte, eu estive, aonde está o meu milagre? Só para eu ressaltar aqui, aonde foi, por que eu sou considerado um milagre? Aonde está o meu milagre? Eu passei pela cirurgia, eu tô tratada, mas aonde está meu milagre? O lado direito, ele sangrou.
o aneurisma do lado direito, ele sangrou. E o que aconteceu? Ele sangrou e ele coagulou e grudou. Então parou de sangrar. Hoje é considerado um milagre por isso, porque se ele continua sangrando, eu ia a óbito ou ia ter sequelas irreversíveis na minha vida. Então o Senhor foi lá, fez com que ele coagulasse, como você corta a pontinha do dedo e para de sangrar sozinho, né? E ali ele ficou, esperando até o dia da cirurgia. Olha só. Meu Deus. Lindo isso, né? Improvável. E hoje eu passei, quarta-feira da semana passada, passei em outro neuro, né? E ele, eu vi minha história assim, que eu tive que contar para ele, porque eu tô começando com ele agora. E ele, nossa, considerado, comemore. Pode comemorar sua data 2 vezes. É isso, é comemorar 2 vezes, é viver intensamente, é viver. Hoje eu tenho um objetivo de vida. Tudo que se diz respeito a mim é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é por causa dele que essa mesa está acontecendo. Exatamente. Porque senão eu seria só uma lembrança na vida de vocês. O Vini, que é meu sobrinho, seria uma lembrança. O William, que é como se fosse meu sobrinho, seria uma lembrança para os meus filhos, uma lembrança, sabe? Tinha deixado um legado na vida deles, né? Mas eu seria uma lembrança, uma saudade, um choro de vez em quando. Mas eu tô aqui por causa dele. É ele que me fez permitir viver. Então eu tenho que viver para ele. Não tem outra opção na minha vida. E eu falo para ele sempre agora: Senhor, eu não quero viver. Pode me levar. Se não for para a tua glória, eu desisto de viver. Então, a minha vida tem que exaltar a Ele em todos os lugares que eu vou. A minha vida tem que exaltar o nome do Senhor. Porque é por causa dele que eu estou vivendo tudo isso. Por causa dele que eu continuo trabalhando. Por causa dele que eu vivo, sabe? Vivo normal, tenho uma vida normal. Essa é a finalidade do milagre, né? E era para eu ter outras coisas que eu... Às vezes eu começo a perceber algumas coisas que eu ainda sinto, eu nem foco. Porque se eu focar, tiro o foco do que é mais importante. O que é mais importante? Eu tô viva, eu tenho saúde, eu desço uma escada, eu levo um lixo na lixeira, eu faço uma comida, eu lavo uma louça. E não era para eu estar em cima de uma cama, usando uma fralda, sendo cuidada. Então, assim, vale a pena confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz, através do profeta Isaías, que desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por quem nele espera. Então, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena acreditar nas promessas, porque elas são reais na nossa vida. Quando nós trazemos essa palavra como peso na nossa vida, não tem como as coisas dar errado. Por mais que se levante ventos o contrário, tempestades, enfim, nós vamos viver isso. Até o dia que Deus me levar e Deus nos levar, ou Jesus vir buscar a sua igreja, nós vamos viver tempestade na vida. Mas elas tendem a vir, mas depois o mar ele vai se acalmar. Então vale a pena acreditar, confiar, buscar o Senhor, não desistir da vida, projetar sua vida novamente, acreditar que você tem uma vida aí para ser vivida da melhor maneira possível, né? É isso. Uau, glória a Deus. Estivemos aqui com a pastora Hélia, salve de palmas aí. Para você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, veja o conteúdo. Manda, envia para parente, sai mandando. Mulherada, levanta, tá passando por situação difícil, levanta, sacode a poeira e segue que o Senhor está contigo. Melhor ainda, levante e ora. É verdade. Levante e ora. Aí, de joelho aos pés de Jesus. Faz igual Maria, né, Vini? Corra, exatamente. Né? Faz igual Maria, faz igual a senhora. Exatamente. E quantas outras referências a gente tem, né? Exatamente, temos muito. Então, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Ia fazer um bate-bola rápido aqui perguntando qual o filho predileto, mas eu não vou fazer isso. Né? Não farei. Não vai. Mas agradecemos, estamos juntos. Até o próximo. Desculpa aí algum erro, alguma coisa, nós vamos melhorando. A gente está precisando aqui de água, né? Uma caneca, né? Se vocês quiserem doar, a gente não tem patrocinador. Se quiser doar canecas bonitas, águas. Mandar um sushi, alguma coisa assim, mas uma coisa bem tranquila assim. O RH tá vendo aqui, né? 10 para meia-noite.
10 para meia-noite e a convidada de hoje vai me dar uma carona para ir embora que eu tô sem carro, né? Fora que ela já me deu uns pãozinhos que era para ser do Lucas. Meu, já aproveita, vamos lá em casa já que já pega a mistura e vamos colocar tudo no pão e boa. Galera, Deus Gente, abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tia, muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma abençoe sua honra e é isso aí. Top. E vamos aguardar Jesus voltar, né? Para vir buscar a sua igreja e Temos muito a fazer muito também. a fazer, Isso muito a aí. fazer. O reino avança, né? Todos os dias. É Falou, isso. galera. Beijo. Deus Até mais. abençoe. Foi.